Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicado sobre as nossas vidas. Estamos aqui para mais uma lição de escola bíblica dominical da nossa revista do CETEMIT, revista de número 55, cujo tema geral é por quê? São várias perguntas que são feitas, todas elas começando por quê. E todas as lições são perguntas do dia a dia que muitos cristãos fazem uns para os outros, como também são perguntas que acontecem nos evangelismos, né? Quando nós estamos conversando, às vezes nas conversas muito informais, fora dos recintos dos templos, nós escutamos essas perguntas, onde o que a Bíblia diz é questionado à luz da imaginação, dos pensamentos humanos. Mas nós fizemos aqui da melhor forma possível as explicações para essas perguntas, né, as respostas, as refutações, e sabemos que as respostas bíblicas são recebidas em fé. Quando nós usamos apenas a razão humana, em virtude de suas capacidades limitadas diante do que é infinito, nós não chegamos a uma conclusão que sirva para saciar a sede humana. Mas pedimos a Deus, a nossa humilde oração nesse momento, que Ele nos abra o entendimento e nos conduza. E essa lição de número 6, ela é praticamente uma continuação da lição de número 5. São duas perguntas que fazem, nem sempre a mesma pessoa faz as duas perguntas, mas as respostas são muito próximas, tá? É até difícil isso. Nós tentamos mudar aqui o modo de abordagem, mas no final das contas, essas duas perguntas são muito próximas, né? Por que Deus permite o mal? É a lição que passou, a lição 5. E a lição 6 é por que Deus colocou a árvore do conhecimento no jardim. Então você observa que até quem faz a pergunta, ele não para pensar que ele próprio, a pessoa própria, permite o mal, até o mal de perguntar, né? Porque a árvore do conhecimento não implica necessariamente que eu tenho que escolher o mal. Não implica necessariamente que eu tenho que escolher o mal. Mas por que você escolhe o mal depois que você conhece o mal? Então é algo assim que... Aí eu já estou fazendo mais uma pergunta, né? Mas que Deus nos conduza nesse estudo. Vamos lá. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento no jardim? Lição de número 6. Texto-chave. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7, versículo 29. Verso 29. Teologia, verdade teológica. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, 13. Leitura bíblica congregacional. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 6. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 2 Coríntios 11,3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu vou ler agora a elucidação textual, que vai trazer uma luz rápida sobre esses versos que nós lemos, esses versículos que nós lemos.
Diz assim: após ter sido criado, o homem recebe a incumbência de trabalhar num jardim especialmente criado para ele e também o deveria guardar. A Bíblia não especifica nenhum perigo visível que o ameaçasse, o jardim e o homem. Sua recompensa seria se alimentar de quaisquer árvores do mesmo jardim, a recompensa do homem, à exceção de uma que foi denominada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Se desobedecesse a essa ordem e limite, o homem morreria. Também não há uma explicação detalhada no texto sobre o que seria a morte. Porque se você vai morrer já implica que o homem sabe que morte é uma coisa ruim. Não explicando os detalhes, a revelação do que ocorreu no Éden afirma que a mulher viu, entre aspas, como viu, como que ela sabia, não? Que a árvore era boa para se comer. Baseada em quê? Que ela diria que aquela árvore era boa para se comer. Era agradável aos olhos e oferecia entendimento. Agradável aos olhos, ela estava experimentando. Oferecer entendimento foi Deus que tinha falado com Adão. E Adão ensinou a ela, possivelmente. Então ela comeu e deu também ao seu marido, e este comeu do fruto proibido com ela. Sem acrescentar detalhes, o apóstolo Paulo diz que a mulher foi enganada e transgrediu a ordem divina. E acrescenta seu temor de que, assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, os crentes de Corinto também seriam, de um modo não especificado, corrompidos nos seus sentidos humanos e deixariam a simplicidade de Deus. Né? Então você observa que a simplicidade de Jesus, que é Deus, mas manifesto na pessoa do Filho, vai nos mostrar aqui que também há uma simplicidade no Evangelho. Assim como foi falado com aquelas pessoas. Olha, presta bem atenção. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Não coma. O Evangelho em Jesus Cristo também ele é muito simples. Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, então, e você vai ser salvo. Né? Se a tua boca confessares a Jesus, você vai ser salvo. Então é muito simples, tá? Parou, não tem mais o que fazer, tá? É isso aí. A sua vida daqui para frente vai ser pautada nessa fé, tanto no modo de ser de Jesus, no ter prazer nas coisas de Deus, igual Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então tudo isso está relacionado, mas é bem simples, porque a simplicidade é aceitar uma ordem dada, é se deixar trabalhar por aquilo que foi pré-estabelecido pelo Eterno. Então nós não podemos querer mexer na matriz, naquilo que está determinado. Por isso que Paulo fala, ainda que eu ou algum outro, ou um anjo dos céus querer trazer um outro evangelho, que seja maldito. Então é algo muito simples, o princípio das coisas. O princípio das coisas. Deus estabelece o princípio nele próprio. E pronto. É isso aí. Tá? Nós poderíamos encerrar o assunto agora, mas vamos mais à frente para que as nossas mentes sejam aguçadas. Né? Vamos fazer a leitura semanal. Temos aí alguns textos. Gênesis 31, versículos 2 e 3, para a segunda-feira. Diz assim: viu Deus tudo que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Aqui então o manifesto da criação. Então Deus criou e ele disse que era bom. A mente infinita, a sabedoria que ele é a sabedoria é ele, enfim. Ele e a sabedoria, pode-se dizer que são indissociáveis, disse que tudo que criou era bom.
Agora, Isaías 14, versículos 13 ao 20. Nesse texto, o profeta está dirigindo um oráculo contra o rei de Babilônia. Ele diz assim: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava voltar soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, pois destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então, ninguém será como Deus. Ninguém será como Deus. Né? Nem mesmo Nabucodonosor, que foi o maior império de uma pessoa só, um único soberano, ele foi Deus. Né? Ele pôde avocar para si ser Deus. Só Deus é Deus. Né? Então, só Ele tem a eternidade em si, né, como uma prerrogativa sua. Ele pode conceder eternidade a alguns, mas a eternidade mesmo é só Ele. Porque antes dele nada se formou, ninguém foi, só Ele é. Né? Também vamos ler Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse capítulo de Isaías 55 são apenas 13 versículos. Está aí marcado para nós na quarta-feira, os versículos 8 e 9, como chamando a atenção, porque o tema da lição nos chama a atenção, porque o que Deus faz é inquestionável do ponto de vista que não tem ninguém à altura para o questionar. Tá? Então, por isso nós lemos os versículos 8 e 9. Mas esse capítulo de Isaías 55, ele é muito ligado à conclusão dessa lição número 6, tá? Que vai ser um convite a se arrepender, porque o que Deus está propondo é maior do que aquilo que eu estou vendo com as minhas razões. É melhor explicar assim. Tá? Para quinta-feira, apenas o versículo 34 de Mateus 25. Mateus 25 e 34 se reporta ao julgamento, já no final dos tempos, onde o Senhor diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso também está em vários versículos mostrando que há realmente uma preparação para aqueles que dão ouvidos à volta do Senhor, à vida eterna, ao desejo de estar com Ele para sempre. Isso antes dele criar o mundo visível, ele já tinha em mente esse lugar de descanso, já havia preparado para aqueles que durante a sua estada na terra, mesmo conhecendo o bem e o mal, preferiram o sumo bem, que é Ele mesmo, a sua palavra, preferiram o caminho da obediência. Então, você observa que Deus está trabalhando num nível muito mais elevado e mostra que Ele está muito adiante até dos nossos pecados.
Tiago 1, versículos 12 ao 15, também faz parte da nossa leitura. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, você observa aí que há um desejo que pode ser resistido, mas que normalmente o ser humano prefere não resistir. Tá? Então, ele está dizendo, ó, você é tentado por você mesmo. Você mesmo gerou em você essa tentação. Você mesmo prefere esse lado. É como se você tivesse duas coisas de mesmo peso, mas você tende para um lado. Você escolhe para o lado que você quer. Tá? Você agora tem capacidade de escolha a partir do conhecimento que está dentro de você. E sábado é 1 João 2,16. É praticamente a continuação do que nós lemos lá em Tiago. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E esse mundo aqui é o mundo contra Deus, né? É o mundo dos homens contra Deus, certo? Vamos para a introdução então da nossa lição, feita a leitura semanal. A introdução nos diz assim: entendemos que Deus é livre para projetar e criar coisas materiais, como os céus, a terra, o mar, a vegetação, os rios, o ar, os animais, etc. Também coisas imateriais, como o tempo, e coisas espirituais, como os anjos nas suas variadas classes. Tudo foi feito pelo beneplácito de sua soberana vontade. Dentro dessa vasta criação, ele fez a capacidade de pensar e desejar, ou seja, a vontade, e dotou anjos e o ser humano com ela. Com tal prerrogativa, o ser pode livremente pensar sobre si mesmo e sobre o universo criado. Há uma limitação sobre alcançar a plenitude do que seja conhecer a Deus por seus próprios méritos intelectuais. É interessante que o ser humano é o único ser no mundo físico que pode pensar sobre a sua vida, né? E o seu pensamento, a sua existência, exatamente se resume em as três perguntas sem resposta, né? De onde vim? Quem sou? Para onde vou? São as perguntas que assolam a humanidade, né? Por mais que se faça respostas, a pergunta volta todo dia, né? E Isaías capítulo 55 vai mostrar, principalmente nos versículos 8 e 9, que é impossível o homem conhecer a Deus através do seu raciocínio, que o raciocínio que é carne alcança o que é espírito como um mérito seu. Nunca vai alcançar, tá? O espírito se revela, Deus se revela então, e ele usa o raciocínio do homem sim, para entender as coisas que Deus fez, mas o homem não entende por si mesmo, tá? Você vai ver isso no livro de Eclesiastes e vai observar que o homem vai pensar e por fim vai achar que não vale a pena. Aliás, o mundo inteiro acaba não valendo a pena a parte de Deus. Há alguns comentaristas que dizem que até o céu não teria graça se Deus não estivesse lá. Então tudo foi feito por Ele e para Ele. É exatamente isso. Inclusive o ser humano, com toda a sua capacidade, ele foi feito para Deus. Então, enquanto ele estiver no propósito da glória de Deus, ele está na bem-aventurança. Fora disso, ele vai ter dificuldades, tá? E, inclusive, o seu fim. Então, a controvérsia sobre liberdade é assunto que não acaba.
pois os que mais a discutem acionam um mecanismo de destruição moral, psicológica e até física. Eles acabam não sendo os mais recomendados para discursar sobre o assunto. Não é o que nós vemos sobre esse discurso de liberdade? Liberdade para fazer o que quer, eu faço o que quero com o meu corpo, eu faço o que quero, a família é uma imposição, e assim vão. Aí nós vamos destruindo tudo. Você vê o sistema que o Brasil esteve nas últimas, posso dizer, 2 décadas, a liberdade, e essa liberdade que estava sendo imposta ao Brasil, ela é ofertada, entre aspas, pelo sistema mais opressor do mundo, que tira toda a liberdade. Então você observa que é uma liberdade com vistas a uma prisão. É típico do pecado, é típico do Satanás. Vamos lá. Mas com a revelação que temos, entendemos que assim como a vida não pode ser discutida por quem não a tem, já viu um morto discutir a vida? A liberdade só pode ser entendida como tal se for provada por quem a recebe. Não tem como saber se sou livre se não houver outra opção, né? Como doador da liberdade, Deus não pode ter limite algum para fazer o que quer. Nem mesmo sua presciência funciona como tal. Tá? Eu sei que vai ter problemas lá na frente, mas nem isso atrapalha na sua liberdade. Apesar de todos os questionamentos, Deus tem o controle de todas as incógnitas do mundo físico e espiritual, e nada foge do seu controle santo, justo e bom. Nada está fora do controle. Deus deu a liberdade para o homem escolheu o mal, mas o controle está nas mãos de Deus. Não o controle do homem escolher, isso ele deu, mas as consequências estão nas mãos de Deus, tá? As consequências. E não adianta falar, que Deus ruim, que castiga, que Deus isso. Eu tenho uma opinião que Deus nem precisa castigar, é só ele sair de perto. Porque nada funciona sem ele. Já observou que nada nesse mundo funciona sem ele? Nada funciona sem ele. Então, é tudo muito limitado, porque depende dele. Você imagina um equipamento que, por mais útil que seja, depende de energia. É uma comparação fraca, na verdade. Mas se você se separa da fonte da energia, o equipamento, por fim, não tem mais. Acabou aquela que está ali, acabou. Então, nós temos que convir que esse mundo foi feito para Deus. Tá? E é só a presença dele que mantém as coisas funcionando. Ponto 1. Liberdade não provada. Nós falamos aqui que a liberdade tem que ser provada por quem a recebe. Liberdade não provada não é liberdade plena, não é uma liberdade toda. Toda expressão de liberdade deve ser analisada por mecanismos devidamente preparados para isso. Se o dono de uma fortuna a entrega para alguém trabalhar com ela, é evidente que o parâmetro de avaliação será o lucro após um período de investimento. Tá? Se uma fazenda está sob uma administração de alguém que não é o proprietário, o parâmetro será a confiabilidade nos negócios. Lucas 16:2, o Senhor vai falar com uma pessoa que ele deixou os seus talentos. Olha, você foi fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, enfim. Usamos esses conceitos bíblicos em tudo que fazemos nos nossos relacionamentos de subordinação e não os questionamos honestamente, quando as partes se ajustam previamente. Então você combinou, pode não ter dado certo, não questione. Pode não ter dado certo, mas não questione. Você vê que quando o Senhor dá a sua fortuna, parte da sua fortuna para uma pessoa, ele aceitou, ele pegou. E depois ele não trabalhou e depois ele quis dar uma desculpa. Então, nós temos que entender que há uma desonestidade para questionamento sobre o que Deus faz. E muitas das vezes você que é
participante da escola dominical, você que evangeliza, você que vive uma vida cristã pública para que as pessoas vejam, você vai ser questionado e é bom que você saiba disso. Nos muitos debates que existem, debates na televisão, essas conversas que nós vemos aí, as pessoas eles agem por um caminho e tudo dá a entender que eles contam que você não sabe o que eles vão perguntar e você não tem o controle de todo o assunto, o domínio de todo o assunto. Então eles entram por um canto contando que você não tem um antídoto. Mas se você conhecer todo o assunto, você terá o antídoto para todas as perguntas. Tá? Muito bom a gente saber disso aí, porque a desonestidade é muito comum nesses questionamentos. Essa revista foi feita nesses vários porquês, tá? Mas quando estávamos trabalhando nela, uma coisa que nós observamos é que esses questionamentos são muito desonestos, intencionalmente e às vezes até inocentemente, mas muito pouco inocentemente. Às vezes a pessoa faz a pergunta porque não tem conhecimento de nada mesmo. Mas geralmente a pessoa quer uma desculpa para calar a consciência daquilo que ele faz errado. Tá? No Éden, o homem foi avisado previamente e não há registro de questionamento antes da desobediência. Não tem. Adão falou, mas por que eu não posso comer daquela árvore? Porque eu gosto daquela? Não tem. Isso é muito comum hoje quando aceitamos uma proposta antes de experimentá-la. Até as leis que nos protegiam passam a ser questionadas quando as transgredimos. Não usamos o intelecto e as experiências passadas para analisar o novo e depois queremos correções de rumo ao nosso favor. Para pensar as leis que são desrespeitadas hoje. E que muitas são depois corrigidas a favor da maldade humana. Você quer ver? Por exemplo, a lei implícita, tá? E que depois passa a ser explícita, escrita, sobre o casamento indissolúvel. Mas depois, o homem exige, tá? Pela prática, que a lei seja adequada à prática dele, de não ser fiel no casamento. Ou ao casamento, né? Ele não é fiel, ele acaba assumindo uma responsabilidade e depois ele diz que não aguenta mais. E a lei tem que ser mudada porque ele mudou. Olha só. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, as leis, sobre trânsito. Quantas leis de trânsito são infringidas constantemente? Se todas elas fossem obedecidas, nós não teríamos os problemas que nós temos. Né? Desde a formação dos condutores, a velocidade, as ordens de parar, os semáforos, as linhas estabelecidas nas ruas, né? Os lugares de cada um ficar, de cada um passar, cada um a seu tempo, não teria problema de trânsito. Mas nós infringimos as leis e temos que dar desculpas, temos que explicar que aconteceu, que nós, na maior quantidade dos casos, isso para não dizer 100%, o culpado sempre tem uma desculpa, né? O nome já diz, né? Desculpa, tira a culpa, mas a culpa está nele, né? Se não está nele, eu vou botar em quem? Se alguém fez alguma coisa, deu errado, ele quer que tire a culpa, vai se colocar essa culpa em quem agora? Na alma dada ao homem é onde está o intelecto, a inteligência, o raciocínio, o pensamento, a emoção e a vontade. Para esse estudo vamos analisar somente a vontade, uma vez que o restante estava em um estado ou lugar ótimo, estava no Éden. O homem, além de receber uma ordem direta do Criador e a entender, ele teria que perguntar à sua alma se ela queria obedecer. Obediência passa pela análise da vontade em uma liberdade total. Hoje obedecemos muitas leis em situações desfavoráveis, mesmo sem querer, por sabermos o preço do contrário. O primeiro homem não tinha uma situação sequer desfavorável à obediência estrita, ou seja, ele obedeceria por amor. Ele não deu sequer atenção ao amor, que aquele Deus Criador não era o dono, o Senhor absoluto, um tirano, mas ele cria em amor. O objetivo dele era relacionamento ao ter criado.
o homem não teria desvantagem alguma em obedecer a Deus, pois tudo era para ele. Deus criou o mundo para ele. O mundo funcionando era bom para o homem, era a glória de Deus. No caso de comer da árvore da ciência do bem e do mal, ele ainda transgrediu na guarda da mesma, da árvore, já que tinha recebido ordem de guardar o jardim. Das outras árvores podiam comer frutos, mas dessa, todos os frutos deveriam estar lá. Houve um deslize no campo da ética ao tomar um fruto dessa árvore, a subtração, ele roubou. Se Deus falasse para o homem, inclusive a ética diz que o homem não poderia comer de nenhuma árvore do jardim se Deus não desse para ele. Mas Deus falou antes, de toda árvore você pode comer. Então, ele não pecaria ao tomar da árvore do jardim, de todas as árvores que estavam no jardim. Mas somente dessa você não toma. E aí ele pecou 2 vezes, né? Ele, além de comer, ainda houve um roubo, por assim dizer. Já estava havendo, antes de comer, já estava havendo um problema ali, tá? Então, olha só. Ademais, se não houvesse aquela árvore, a vontade de ser como Deus por parte do homem o impeliria para outra forma de desobediência. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. É desejável ser como Deus? Ele ia tentar de outra forma. Você pode estar certo que já estava dentro dele o desejo da desobediência. A tentação, ela se forma, tudo dá a entender que a tentação ela é formada no interior do homem. Há um eco ali dentro do homem que qualquer coisa ativa. Difícil é ativar esse eco com o evangelho da verdade, né? Mas outras coisas, né? É uma tendência, tá? É uma tendência. E sendo o homem imperfeito do jeito que é, com essa tendência, você imagina essa busca do homem por criar algo semelhante a ele, no que vai dar? Tá? Se Deus não tiver misericórdia, o que vai dar isso? Ponto 2, agora nós vamos falar a presciência de Deus. Mesmo sendo presciente, Deus age com liberdade. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Mas Deus age com a liberdade de criar mesmo sabendo que o homem vai pecar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é dizer que não vai dar certo. Não vai dar certo é quando você faz uma coisa e essa coisa, às expensas da sua vontade, ela dá errada, como por exemplo um prédio que cai, um avião que cai, algo que você faz, por exemplo, uma mudança transgênica num vegetal e dá no que dá, né? Vira uma coisa que não serve. Isso seria sim dar errado. Você fez um negócio errado. Agora Deus fez tudo certo, deu ao homem uma capacidade enorme para ser coparticipante no reino que ele tinha criado, e o homem de livre e espontânea vontade, por assim dizer, ele opta por ser contrário. Por favor, são 2 coisas bem diferentes, tá? Seria complicado se Deus fizesse a terra e não conseguisse segurar o mar, o vento, não conseguisse que as árvores tivessem vida, e aí seria um negócio esquisito, tá? Não foi isso que aconteceu. Foi um ser com capacidade para tal desobedecer. Isso não é dar errado, isso é ser livre para criar, tá? E Deus vai usar dessa liberdade. Ele não vai ser tolhido na sua liberdade por causa da sua presciência. Aliás, não tem um atributo de Deus que joga um contra o outro. O seu amor não joga contra a sua justiça, por exemplo. O seu amor é um amor santo, justo. É muito diferente de ser um amor que só é amor se não houver justiça. Aliás, isso não é até complicado, não existe essa possibilidade. Isso é um mau uso da palavra, do termo, né? Esse significado não tem como, amor sem justiça. Vamos lá, ponto 2, a presciência de Deus. Se pensarmos que o fato de Deus saber antes que aconteça seja um empecilho para ele agir como age e continuar sendo justo, teremos que
estender esse conceito na nossa direção individualmente. Aceitaríamos de bom grado hoje que nossa possibilidade de salvação seja encerrada ou preferimos continuar buscando o caminho da santidade com o auxílio que Ele nos dá? Vou encerrar sua conta aqui. Você, não, deixa eu tentar mais um pouquinho. Não é assim que nós fazemos? Uma pessoa enferma luta para vencer a morte. A mãe de um perdido luta para que ele retorne. Essa característica nossa, mesmo quando temos noção de como será o final da história, nos oferece uma dimensão da grandeza de Deus ao criar um ser que o pudesse deixar de amar, usando meios que Ele mesmo criara para mostrar seus atributos com grandiosidade e sabedoria. Então, a nossa esperança, esse desejo nosso de que as coisas deem certo ao final das contas, mostra que Deus ele agiu com uma grandiosidade muito grande, tá? Muito assim, grandiosidade muito grande é até um modo estranho de falar, mas é a ideia de ser acima dos conceitos. Ele está, e assim, ele já seria grandioso se ele ficasse quieto, se ele não fizesse nada. Mas muito além é ele se manifestar na sua criação, criar seres capazes de o conhecer e se manifestar, mesmo sabendo que esses seres vão lhe trazer problemas, se é que nós podemos dizer assim, mas ele já tinha tudo preparado, porque vale a pena na mente divina, e a gente vai entender isso só quando estivermos mesmo diante dele, de todo o coração. Vale ler aí o Salmo 73, então, para você entender o que eu estou falando, que esse ser que conhece o mal, mas se volta para Deus de todo o coração, tem tanto valor para Deus, que ele não errou ao criar. Tá? Ele não pensa que errou ao criar. Tá? Então o que eu quero dizer com essa grandiosidade, é mais do que eu consigo expressar, faltou a palavra, é exatamente isso. Além de ser, é mais quando mostra, quando não tem medo, né? Não vou dizer que Deus arrisca, Deus não arrisca, arrisca é quando você não sabe se vai dar certo. Ele sabia, mas não tem medo, porque assim como o profeta diz que o Senhor, quando fosse levantado da terra, trairia muitos a si, né? Que o servo, ele veria na sua morte, né? Ele veria a sua posteridade e se alegraria. Então, o Senhor não foi pego de surpresa, tá? Então, deixar de criar um ser com as características do ser humano pode denotar medo ou incapacidade por parte do Criador. E nada disso é atributo divino, certo?